Eu quero falar com você hoje sobre o que tem impedido 95% dos brasileiros de falar inglês. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar como não fazer parte dessa estatística e ainda vou mostrar como você pode ganhar um presente super especial. Hello there, how's it going? E aí, tudo beleza? If you still don't know me, my name is Eric Azevedo and I'm the head of pedagogical team here at Universidade do Inglês. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Eric Azevedo e sou o coordenador pedagógico aqui na Universidade do Inglês. E eu quero começar esse vídeo te perguntando por que apenas 5% da população brasileira fala inglês? Por que é tão difícil achar profissionais que falam inglês aqui no Brasil? E mesmo hoje, nesse Brasilzão de meu Deus, nesse mundo cada vez mais conectado, onde o inglês é a língua oficial e obrigatória para quem não quer ficar para trás, por que é tão raro encontrar um profissional que fala inglês? Relax, take it easy, calm down, relaxa, fica tranquilo, a culpa não é sua e eu vou te explicar o porquê. Já faz tempo que as escolas de idiomas e os cursos tradicionais tentam esconder isso de você. Afinal, o que eles querem é que você fique por anos e anos e anos pagando mensalidades e mantendo esse negócio lucrativo. O que eu vou te contar agora vai mudar para sempre a percepção que você tem sobre o aprendizado do inglês e vai te mostrar porque as pessoas acabam desistindo de aprender inglês depois de começar um curso. Então, ó, fica aqui comigo que daqui a pouco eu vou te falar mais sobre isso e também sobre esse presente especial que vai te ajudar a destravar o seu inglês. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Por que você quer falar inglês? É para viajar? Fazer novos negócios? Para crescer na carreira? Nos estudos? Para entender as músicas e os filmes que você gosta? E independente do seu objetivo, a verdade é que não dá mais para ficar sentado esperando a hora certa para ir atrás dele. O melhor momento para você aprender inglês já passou há alguns anos. E o segundo melhor momento é agora. Por quê? Você já ouviu falar da palavra procrastinação? Existe a procrastinação preguiçosa. E com essa, infelizmente, eu não posso te ajudar. Porque se você é preguiçoso, está escrito assim lá no bom livro, que a preguiça é como roubar os próprios sonhos. Mas existe a procrastinação de saber que aquele caminho que você está seguindo não vai dar certo. Existe um sentimento lá dentro de você que diz que se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai continuar fazendo parte dos 95% das pessoas que não falam inglês. Deixa eu te dar um exemplo prático disso que aconteceu por aqui. O Nathaniel Oliveira já tinha um negócio de sucesso e foi convidado para uma reunião de negócios pela internet, um dos seus clientes. E nessa reunião estava um americano. E aí o Nathaniel passou a maior vergonha da sua vida profissional. Ele já estava indo bem, crescendo profissionalmente, financeiramente falando, mas você já ouviu falar aquela frase de que o bom é inimigo do ótimo? Aquela reunião era como um dos maiores empresários do Brasil, lá no segmento dele, e uma tremenda oportunidade foi desperdiçada ali. A diferença do que aconteceu com o Nathaniel naquele momento e que não acontece com milhares de profissionais, ali, naquela hora, ele percebeu que tinha perdido uma oportunidade, enquanto milhões de profissionais não percebem que essas oportunidades estão passando ao seu redor. E eu não estou nem falando para você de coisas mais simples, como entender uma música em inglês ou entender um trecho de um filme, mas literalmente perder um bom emprego por não falar inglês, não ser contratado para aquela vaga dos seus sonhos, sempre vivendo quase lá, quase promovido, quase viajando, quase abrindo um novo negócio e todo esse quase simplesmente porque não sabe falar inglês. Sabe aquele amigo que tinha notas piores na escola, conseguindo a promoção porque fala inglês? Consegue imaginar uma cena? O chefe não falava inglês e um subordinado, alguém que estava ali abaixo dele, falava. Vieram os estrangeiros visitar a empresa, resumindo a história. Hoje o chefe trabalha para o antigo subordinado. E felizmente essa história é baseada em fatos reais. Se você perguntar, Eric, por que você está dizendo felizmente? É porque o novo chefe foi meu aluno. Olha só essas estatísticas. A Cato, que é uma das maiores em recolocação profissional, a revista Exame e vários outros grandes portais dizem o seguinte: quem fala inglês ganha até 70% a mais.
um outro levantamento parecido da Page Personnel revelou que 60% das empresas já exigem inglês na hora de contratar e que em poucos anos todas as empresas vão exigir inglês dos seus funcionários. E às vezes a gente não entende o que significa esses 70% ao longo da carreira. Vamos imaginar uma pessoa que ganha R$ 2.500. Meus alunos normalmente ganham muito mais que isso, mas vamos supor. Vamos multiplicar esse salário por 30 anos de trabalho. E isso é igual a R$ 900 mil. Agora vamos aplicar 70% a esse salário. Agora a gente está falando de algo entre R$ 4.250.000, que multiplicado por 30 anos é um número incalculável. Isso é igual a uma casa, um apartamento. Eu não estou falando de um carro, de uma viagem, mas estou falando de um imóvel, um big imóvel. Agora, quando você adia a sua decisão de falar inglês, na verdade você está adiando o quê? O seu futuro, a sua casa, o seu carro, as suas viagens, você está adiando a sua vida. Eu acho que já está bem claro, né? Que não dá mais para a gente adiar, né? A verdade é que o inglês não é mais o diferencial que ele foi há alguns anos. Hoje em dia ele é uma obrigação e quem não percebe isso, quem não se prepara, vai simplesmente ficando para trás e perdendo a chance de viver um mundo de oportunidades que só o inglês abre. Sabia que segundo o British Council, numa pesquisa feita lá pelo governo da Inglaterra, aqui no Brasil, mostrou que só 5% dos brasileiros, 5% das pessoas no Brasil falam inglês e apenas 1% com algum grau de fluência? Sabia que mais de 65% dos meus alunos entram no inglês em 8 semanas, sem saber o básico, apesar de já terem feito 1, 2 ou até 3 escolas ou outros cursos de inglês antes de chegar aqui? Deixa eu te falar então, porque isso acontece. E eu vou ser direto e franco. A verdade é que o método das escolas são simplesmente ultrapassados. Eles simplesmente pararam na pré-história, pararam no tempo, não se atualizaram. O ensino de hoje continua o mesmo de 100 anos. Chato e interminável. Afinal, não faz nenhum sentido alguém ficar sentado por 5 anos numa cadeira de escola esperando falar inglês, né? O que é que as escolas tradicionais mais querem de você? Que você fique lá por 5 anos pagando muitas e muitas mensalidades. E de verdade, eu prefiro que ao invés de passar anos e anos pagando mensalidade, eu prefiro que você pague as mensalidades do seu apartamento. É isso que eu prefiro para você. E eu vi milhares de pessoas que não tinham escolhas. Meu pai, por exemplo, ele não tinha escolha. Tudo que havia naquela época era a indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês, melhor. Depois de 2 cursos de inglês e uma professora particular sem sucesso, eu vi os sonhos dele adiados. Ficou desempregado, perdeu oportunidades, tudo porque não falava inglês. Mas foi esse desafio que levou ele a descobrir um método que ia mudar a sua história e a partir daí mudaria a história de 47 mil brasileiros que hoje falam inglês. Resumindo, ele fundou a Universidade do Inglês há mais de 22 anos e quer saber qual é o maior orgulho dele? São 2 lados da mesma moeda. De um lado, alunos da Universidade do Inglês que montaram negócios milionários como Rodrigo Cardoso, Natanael Oliveira, Denis e Oswaldo, que montaram uma escola de inglês física, até mesmo a Sara, que montou uma escola de inglês. Nada mal ter entre os seus ex-alunos 2 escolas de inglês. Além do Arthur, do meu irmão e o Nicolas, que também montou um outro negócio milionário. Eu acho que você já está percebendo que realmente vale a pena falar inglês. E por outro lado, são os jovens estudantes de escola pública. Muitos moravam em comunidades e depois que eles aprenderam a falar inglês, como mágica, eles saíram de lá e a favela saiu de dentro deles. E aí foi só uma questão de tempo até a vida ser completamente transformada. Antes, você só tinha uma opção, passar anos e anos e anos pagando para um dia ver se ia falar inglês. Hoje você tem uma outra opção, na verdade uma grande opção. Você tem a opção de falar inglês ainda em 2019. E agora, se a sua pergunta é como, eu vou te contar o segredo. Eu não vou te esconder nada, nada não. E o segredo vem da Harvard University. Ele vem da Universidade de Harvard e se chama Sequência Perfeita para Fluência, que de maneira prática diz que você tem que aprender a falar inglês usando, aprender essa sua segunda língua do mesmo jeito que você aprendeu a falar a sua língua mãe. Quando você era criança, primeiro você ouviu os seus pais, seus tios, seus parentes, a sua família. Depois você começou a repetir tudo que eles falavam e aí começou a falar as primeiras palavras. Depois de mais um tempo, você começou a ler, depois escrever, e aí você só foi estudar gramática
muitos e muitos anos depois, quando você já estava falando português. E essa ordem que você acabou de ver, listen, speak, read and write, ouvir, falar, ler e escrever, é o que nós chamamos de sequência perfeita para a fluência. E eu quero que você pense aí por um instante. Como seria se, além de estudar no conforto da sua casa, na hora que você quiser, usando um simulador de imersão online, que trabalha com a sequência perfeita para a fluência, que primeiro treina o seu ouvido com o inglês da vida real, ou seja, treinando o seu ouvido para ser um ouvido nativo. Eric, que é um ouvido nativo? É um ouvido que entende os nativos. Em seguida, você vai falar como um americano, usando um software de gravação, onde você vai fazer o sistema de seu escravo, porque você pode falar, errar, corrigir quantas vezes você quiser, e o software não se cansa, não faz caras e bocas e nem te chama de burro. Esse é o caminho que vai fazer você ser entendido por qualquer pessoa que fale inglês. E por último, você vai aprender a ler e escrever em inglês. Aqui dentro do simulador de imersão online, você vai fazer o ditado interativo e você vai ter as legendas associativas para ler. Você vai definitivamente preparar o seu cérebro para situações da vida real. Você vai aprender inglês treinando um ambiente que simula a vida real e que simula o dia a dia de um americano. Eric, o que isso quer dizer? Quer dizer que finalmente você vai ser um dos 5% dos brasileiros que falam inglês. Então, deixa eu falar com você da sua agenda. As aulas dentro do simulador de imersão online vão durar de 1h30 a 2 horas por aula, por dia de aula. E você pode fazer as atividades em qualquer horário do seu dia, dependendo da sua disponibilidade de tempo. Você pode fazer todas as atividades de uma vez ou pode fazer ao longo do seu dia. O importante é que você faça. Porque seu programa tem data marcada para começar e ele tem data marcada para você estar falando inglês. E se você está sério a respeito do seu futuro, se você realmente está sério a respeito dos seus sonhos, sua data para começar já está decidida, que é o quanto antes. E você tem 3 opções de data de término. Quando você quer estar falando inglês? Em 8 semanas? Em 10 semanas? Ou em 6 meses? Então vamos resumir, vamos recapitular e acrescentar mais umas coisas, combinado? Você tem um método que é a sequência perfeita de aprendizado. Você tem os filmes de Hollywood, as músicas em inglês e os diálogos da vida real, os diálogos do dia a dia. Então, enfim, você tem garantido o inglês da vida real. Você tem o simulador de imersão online e dentro dele tem uma coisa que eu ainda não contei para você. Dentro do simulador tem um estúdio de gravação, onde você escolhe se você vai ser, por exemplo, o Brad Pitt ou a Angelina Jolie. Você vai gravar as falas do Brad Pitt dentro do filme. Em outra aula você vai gravar as falas da Angelina Jolie. E quando você salvar o filme, salvar a cena, é a sua voz que está lá contracenando com os atores de Hollywood. E o meu desejo é que você ganhe um Oscar, não pela sua atuação, não porque você está se divertindo como antes em nenhum curso de inglês, mas eu quero que você ganhe um Oscar pelo seu inglês. E aí, já decidiu? Quer receber o seu Oscar em 8 semanas, 10 semanas ou em 6 meses? Você vai dar aulas de inglês depois que terminar o curso? Eu espero que não. Mas você vai estar pronto para viajar, morar, estudar e até trabalhar nos Estados Unidos. Mas eu ainda tenho mais uma coisa, muito, mas muito importante para garantir que além de falar inglês, esse aqui vai ser o último curso de inglês da sua vida. Você vai ter à sua disposição mais uma exclusividade da Universidade do Inglês, que é um professor particular e especialista em aprendizagem acelerada. O seu professor particular é especialista em 3 coisas: na metodologia que nasceu em Harvard, aprendizagem acelerada, na tecnologia, e ele se especializou em deixar a tecnologia fazer o trabalho duro por você, enquanto você se preocupa apenas em falar inglês. E finalmente ele se especializou em você, porque ele vai te pegar pela mão no início do seu programa e te levar do seu começo até o seu final feliz. E no final do curso você vai estar pronto para muitas coisas. Número 1, receber o certificado da Universidade do Inglês. Número 2, poder viajar, trabalhar, estudar e até morar nos Estados Unidos, como muitos dos nossos alunos. Número 3, você vai poder fazer um curso de especialização onde você só pode falar inglês. E se você entende que encontrou o seu último curso de inglês e tomou a decisão de levar a sua carreira, a sua vida to the next level, para o próximo nível, eu quero falar com você então desse presente especial e exclusivo que eu preparei para você que está aqui comigo. Por isso, se além de todas as atividades dentro do simulador de imersão online, além do acompanhamento do professor particular, a gente vai liberar para você o acesso ao What's Class.
Eric, o que é isso? É um grupo VIP, é um grupo exclusivo lá no WhatsApp para você interagir com outros alunos. E você ainda vai ter a oportunidade de praticar, trocar áudio, trocar experiência e muito mais com quem? Com outros alunos. Você vai ter o contato particular do seu professor, mas esse grupo tem um número limitado de pessoas para que você tenha uma melhor experiência com os outros alunos. Então você vai precisar agir rápido para garantir uma das vagas no What's Class. E como eu gosto de entregar mais do que aquilo que foi combinado, você também vai receber um segundo bônus, que nós chamamos de Netflix do inglês. Para você entender o que é a Netflix do inglês, é um conteúdo com mais de 300 videoaulas feitas por mim e pela minha equipe pedagógica que vão te preparar para situações específicas em inglês. Por exemplo, aeroporto, serviço de bordo, imigração, alfândega, aluguel de carro, táxi ou Uber, hotel, restaurante, compras, entrevista de emprego, reuniões, técnicas de aprendizagem acelerada e mais, muito mais. Afinal, são mais de 300 videoaulas. E agora você deve estar se perguntando, mas Eric, qual que é o custo de tudo isso? Eu acredito que um curso que tem um método comprovado cientificamente pela Universidade de Harvard, que usa a sequência perfeita para a fluência, que usa ainda filmes de Hollywood, músicas em inglês e diálogos da vida real, que tem a mais moderna tecnologia disponível no simulador de imersão online e que ainda conta com um professor particular especialista em aprendizagem acelerada, deveria custar pelo menos o que custam 5 anos em uma escola de inglês tradicional ou pelo menos uma imersão nos Estados Unidos. E a gente está falando de algo em torno de 10 a 30 mil reais. Mas eu quero dizer que eu não considero isso um custo, e sim um investimento. Um investimento em você, um investimento na sua carreira. Por quê? O que é um custo? É aquilo que não tem retorno, aquilo que não volta para você. E falar inglês vai trazer um retorno incalculável para a sua carreira. Você lembra que a gente tem o programa de 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses, né? É importante que você saiba que quanto mais rápido você precisa falar inglês, maior o investimento que você precisa fazer. E eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia é que para o programa de 8 semanas nós não temos bolsas de estudo e já eu explico por quê. A boa notícia é que para o programa de 10 semanas e 6 meses nós temos bolsas parciais e eu já vou te explicar como funciona. O programa de 8 semanas não tem o custo de uma imersão nos Estados Unidos. O valor para você ingressar no programa de 8 semanas é de 12 parcelas de R$ 797. E para esse programa, como eu já disse, não temos bolsas de estudo disponíveis. Eric, por que não tem bolsa para esse programa aí, para o programa de 8 semanas? E a resposta ela é simples. O programa de 8 semanas tem aulas todos os dias, from Monday to Friday, de segunda a sexta. E isso exige muito mais da agenda do professor. Aí alguém pode dizer, mas R$ 800 por mês é caro para falar inglês. Pessoalmente, eu acredito que se você falar inglês ao final do curso, esse curso poderia custar 5 a 10 vezes o valor dele. Agora, se esse curso não cumprisse o que ele promete, aí R$ 1 já seria caro. Por outro lado, se você não tem nenhuma viagem marcada nas próximas 8 semanas, se você não vai receber ninguém de fora aqui, ou passar por uma entrevista de emprego nas próximas 8 semanas, qual é a minha recomendação para você? É que você faça o programa de 10 semanas. Por quê? Porque para esse programa você tem uma bolsa de estudos de 50%. E eu chamo esse programa de maior custo-benefício da Universidade do Inglês, porque são apenas 2 semanas a mais e 50% de bolsa. E nesse caso, o seu investimento vai ser de 12 parcelas de R$ 397, ou seja, apenas 2 semanas e você economiza pelo menos R$ 4.000. Ou você pode optar ainda pelo programa de 6 meses, onde você conta com uma bolsa de estudos de 75% e o seu investimento é de apenas 12 parcelas de R$ 194,86. Sim, você não ouviu errado, é isso mesmo. E tudo isso sem nenhum risco, porque você conta com uma exclusiva garantia tripla, uma garantia incondicional de 30 dias. Ou seja, se em até 30 dias você testar o programa, achar que seu inglês não está evoluindo, nós devolvemos todo o seu investimento, sem pegadinhas, sem contratos, sem letras miúdas que te prendam. Combinado? Segunda garantia é a garantia de aprendizado. Eric, o que é a garantia de aprendizado? Caso você termine o programa e não esteja satisfeito com o seu resultado, tudo que você tem que fazer é reservar uma nova data de início e você pode fazer o seu programa todo novamente e, claro, sem custo algum, ok? E a garantia vitalícia, ou seja, acesso
eterno. Como eu gosto de dizer, esse é o último curso de inglês da sua vida. Se em algum momento no futuro você quiser atualizar o seu inglês, você pode fazer o curso todo novamente sem pagar mais nada por isso. Imagine aí comigo a alegria do primeiro aluno da Universidade do Inglês há mais de 22 anos, que aprendeu inglês sem nada dessa tecnologia existente nos dias de hoje, que se ele quiser, pode voltar e fazer o curso todo novamente apenas para se divertir e sem pagar nada. Então, deixa eu te dar um recado muito importante para você não ficar sem a sua vaga e também garantir o seu lugar no What's Class, que tem vagas limitadas. No momento que você está assistindo a essa aula, que você está vendo esse vídeo aqui, nós temos mais candidatos do que vagas disponíveis. Para a gente ser mais exato, nós temos 5 candidatos por vaga. Então, qual é o seu próximo passo? É preencher a sua pesquisa de perfil pedagógico, para que uma das nossas consultoras pedagógicas cheque a sua real necessidade de falar inglês e se você está realmente sério e comprometido em chegar ao final do curso. E da sua parte, você vai ter a oportunidade de ver se nós temos aquilo que você está procurando. Então, você não vai pagar direto, você vai preencher a sua pesquisa de perfil pedagógico para a gente ver se você está comprometido, você vê se a gente é o que você está procurando. Vamos garantir a sua vaga? Passo 1. Preencher a sua pesquisa de perfil pedagógico. Nenhuma vaga vai ser preenchida sem a pesquisa, você não consegue comprar direto. Passo número 2, as vagas vão ser preenchidas pela ordem de chegada das pesquisas. Fica atento, não vai deixar para depois e aí ficar sem a sua vaga. Passo número 3, Eric, as pesquisas chegaram juntos, simultaneamente, como que vai funcionar? O critério de desempate vai ser por que você precisa falar inglês. Quanto mais detalhado, quanto mais urgente, quanto maior o seu comprometimento em chegar ao final do programa, maiores são as suas chances de ficar com a vaga e garantir acesso aos bônus que eu te falei, beleza? A pesquisa vai ser feita em 2 partes. A primeira online, com o preenchimento dos dados, e a segunda por telefone. Nessa ligação, uma das nossas consultoras pedagógicas vai entrar em contato contigo nos telefones indicados por você. Então, minha sugestão: forneça o seu melhor telefone, o seu número de WhatsApp, qual que é o melhor período para falar com você, qual é a hora mais fácil para te encontrar. And be available. Esteja disponível. Porque caso as nossas consultoras não consigam falar com você, a sua vaga vai ser oferecida para a próxima pessoa na fila de espera pela ordem de chegada das pesquisas. Na ligação, basicamente, vão ser checados o seu real comprometimento em terminar o programa e as questões administrativas para a efetivação da sua matrícula. Combinado? Então, vamos lá. Recapitulando. Inglês em 8 semanas. O programa que vai te fazer falar inglês de uma forma rápida e garantida. Qual é? É o Inglês em 8 semanas. No programa de 8 semanas, o seu investimento vai ser de 12 parcelas de 797. Se você optar pelo programa de 10 semanas, você vai ter uma bolsa de 50%. E o seu investimento vai ser de apenas 12 parcelas de 397. E se você não precisar falar inglês de uma forma assim tão rápida e puder optar pelo programa de 6 meses, você vai ter uma bolsa de 75% e o seu investimento vai ser de apenas 12 parcelas de 194,86. E em todos os programas, qualquer um deles que você escolher, você vai ter a garantia tripla. Garantia incondicional de 30 dias, garantia de aprendizado e a garantia vitalícia. O que você precisa fazer agora para garantir a sua vaga? Para garantir todos os bônus que eu te falei, é clicar no botão que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e preencher a sua pesquisa de perfil pedagógico. Em menos de 48 horas, uma das nossas consultoras pedagógicas vai entrar em contato para checar a sua real necessidade de falar inglês, para tirar todas as suas dúvidas e acertar tudo para você começar a falar inglês. Mas do it right now. Faça isso agora. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Don't put off till tomorrow what you can do today. Pensa um pouco sobre isso aí. Tem uma programação, tem uma promoção esperando por você. Tem um novo emprego esperando por você. Tem uma oportunidade esperando por você. Você está um passo da realização dos seus sonhos. Você tem um encontro marcado com quem? Você tem um encontro marcado com o seu sucesso. E esse encontro está marcado quando? Para o dia que você falar inglês. Então, não deixa para amanhã. Olha só o que você viu até aqui. Você viu que você vai poder estudar do conforto da sua casa, do seu trabalho, de onde você quiser. Que você vai poder aprender como as crianças aprendem, com o inglês da vida real, com começo, meio e fim. E tudo isso, de uma vez por todas, você vai falar inglês. E se você preencher a sua pesquisa de perfil pedagógico ainda hoje,
Olha só o que você vai ganhar, você vai receber como um bônus especial, somente para essa turma, acesso ao exclusivo What's Class, somente para essa turma, acesso ao exclusivo What's Class e acesso à Netflix do inglês. Então, ó, clica no botão que está aparecendo aqui embaixo, na descrição desse vídeo, em algum lugar aqui embaixo e preenche a sua pesquisa de perfil pedagógico agora mesmo, que eu tô te esperando do lado de dentro.